Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando modos verbais, né? Vamos falar primeiro sobre o modo subjuntivo. Vamos lá. Bom, o modo subjuntivo é quando o verbo expressa uma possibilidade, uma suposição, uma condição e etc. Né? Nesse caso, a gente chama ele de subjuntivo. Então, gente, subjuntivo é sempre a hipótese. Né? Sempre, ao contrário dos verbos do indicativo, que representam alguma coisa mais concreta, né? Que já aconteceu, que vai acontecer, ou que acontece, né? Os do subjuntivo, eles têm essa propriedade de trabalhar com hipóteses, com expectativas, né? Se eu tivesse, se eu pudesse, se você quisesse, ele queria, ele fazia, ele podia, e por aí vai. Vamos entender melhor isso, como é que funciona. Bom, o modo subjuntivo apresenta os tempos, né? Apresenta tempos divididos em simples e compostos, tá? Então vamos entender quais são os tempos simples, né? Os tempos simples são formados por apenas um verbo. São as formas, né? Aqui apareceu formais, tá, gente? Mas são as formas, sem esse izinho aqui, ó. São as formas mais usuais do modo do subjuntivo. Então, gente, as formas que a gente mais usa, tá, do subjuntivo são as formas simples. As formas compostas, às vezes, a gente nem encontra em qualquer gramática, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui para vocês entenderem como é que funciona. Bom, então nós temos, nas formas simples, nós temos o tempo presente, o tempo pretérito imperfeito e o futuro do presente. Vamos lá. E nos compostos nós temos, né? São os verbos formados por locuções, os tempos formados por locuções verbais. Locução verbal, quando é mais de um verbo, gente, né? A gente tem um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? Geralmente, no caso de modos verbais, algumas vezes o auxiliar é fixo, né? Só pode ser aquele auxiliar, né? E o que varia é o verbo principal, tá? Então, olha, são formados por locuções verbais, são os tempos verbais menos utilizados do subjuntivo. Então, eles são realmente um pouquinho mais raros. Não na fala até a gente usa bastante. Na escrita, nem tanto. Né? Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, e o futuro do presente também, né? Nós temos as duas versões dele, simples e composto. Então, em alguns lugares que vocês forem procurar o subjuntivo, vocês vão achar apenas o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Algumas vezes vai estar escrito futuro do presente e outras vezes vai estar escrito só futuro, tá, gente? Agora, essas outras aqui são mais complicadas, mais difíceis de achar, que é o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro do presente composto, tá? Exatamente por ser formado por locuções verbais, né? Geralmente nas gramáticas a gente vai encontrar o verbo que tem lá as conjugações certinhas, né? Eu fui, ele foi, ela foi, nós fomos e etc, né? Agora, quando é locução, a gente não costuma encontrar isso tão facilmente. Bom, do presente, né? No presente, os verbos do subjuntivo no presente, ele enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Então, é uma possibilidade pro presente? Só que ainda é uma possibilidade. Não é assim como no indicativo, né? Que a gente diz, eu estudo de manhã. Então, significa que nesse momento atual, né? Eu estudo no turno matutino e eu estudo mesmo, eu estou matriculada, eu estou frequentando, né? Então, no caso do presente do subjuntivo é mais assim, minha mãe espera que eu estude de manhã, né? Então, é um presente, ela quer que eu estude agora de manhã, só que ainda não aconteceu. Então, ela espera que eu estude, né? Então, nós trouxe aqui o verbo ir pra gente entender como é que a gente conjuga no presente do subjuntivo. Então, fica assim, olha. Verbo ir. Que eu vá. Que tu vás. Que ele vá, ele ou ela vá. Que nós vamos. Que vós vades. Que ele ou eles ou elas, vão.
Ok? Então, a gente coloca esse que, não é que tem lá na conjugação só pode ser feita com que, não. A gente coloca esse que pra gente dar essa ideia de suposição, né? Uma coisa que não se concretizou ainda. Uma possibilidade, um desejo, né? Então, que eu vá, né? Que tu vás, que ele vá, que nós vamos, que vós vades, que eles vão, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos, né, nas frases para a gente entender. É conveniente que estudes para o exame, né? Então, é conveniente que estudes ainda hoje, estudes amanhã, mas que estudes, então é presente, tá? Dá essa ideiazinha, parece um futuro, mas não é, tá, gente? Vocês vão perceber que o tempo futuro é diferente. Mas eu entendo que tem um pouco essa ambiguidade de você não ter certeza se tá falando no presente, mas dá uma ideiazinha de futuro, mas então é porque é uma possibilidade. Então, é conveniente que estudes para o exame. É necessário que Ana se prepare para a luta, né? É crucial que os culpados sejam punidos. É imperativo que tomemos o medicamento. É possível que eles viajem mês que vem. Aí eu trouxe aqui esse último exemplo, eu quero que você preste atenção, você que está em casa. Que isso aqui é uma coisa que, olha, eu sou chata com isso mesmo. Porque, assim, eu acho que na fala a gente pode falar do jeito que a gente quiser, né? Não tô falando de todo mundo, tá, gente? Tô falando da gente, né? Você que é um estudante, que teve a oportunidade maravilhosa de frequentar a escola, de estar prestando o seu Enem em breve, né? Ou se já prestou e vai prestar de novo, mas enfim. Você teve o privilégio da educação formal. Nem todo mundo tem, e a gente tem que respeitar essas pessoas, porque inteligência não é só estudo formal, né? Inteligência vem de vivência, de sabedoria de vida, ok? Mas, né? Nós temos vários tipos de inteligências, né? Tipo, tem gente que tem uma inteligência voltada para uma coisa, outros para outra. Isso daí é muito subjetivo. Mas você não pode escrever viagem, de boa viagem, substantivo, né? Com J. Amigo, não dá mais. Vamos parar. Vamos parar por aí, tá? Olha só. É possível que eles viajem mês que vem. O verbo viajar, gente, né? Nós temos aqui viajar é com J, certo? Então, as conjugações dele, todas elas vão vir com J. Olha, já, né? Viajar. Então, quando a gente diz no subjuntivo que você viaje, que vocês viajem, a gente diz esse viagem aqui com J. Mas a viagem substantivo, lembra? A viagem, nome da novela, inclusive, que teve uma novela assim? Então, esse é com G. O verbo, ele foi formado a partir do substantivo, né? A viagem. Só que, se a gente fosse colocar simplesmente, conjugar o verbo com G, não ia dar, ia ficar viagar, né? Viagar. Não sei, pode ser que a gente até falasse viagar hoje em dia sem problema nenhum. Só que é estranho. Então, para dar, até porque o viagem não é viagem, né? O som é G. É um som que o G pode fazer, que é igual o J. Só que ele só faz esse som, né? Quando ele junta, a gente aprendeu isso, quando ele junta com G, com I, com E, né? G e G. Ok. Então, gente, a viagem substantivo, é com G. Enquanto apenas, unicamente, somente, viagem do substantivo, do subjuntivo, né? Que eles viajem, que vocês viajem, é com J. Decorou? Olha, essa nem é difícil, viu? Pra mim, isso daí, ó, você que tá aí, o cara que teve acesso aos estudos até aqui, tá prestando Enem, você não pode escrever viagem com G. Com J, desculpa. Viagem substantivo com J, tá? Viagem substantivo é com G. Pretérito imperfeito. Expressa um fato passado, mas por posterior a outro ocorrido. Então, olha só. É um fato passado, mas ele tá anterior, né? A um outro que ainda, que também já aconteceu, só que é posterior a ele. Então, vamos lá. No verbo ir, nós temos: se eu fosse,
se tu fosses, se ele e ela fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles, elas fossem. Ok, vamos aos exemplos, né? Eu esperava que ela vencesse o jogo, né? Então, olha, é um fato passado, mas posterior a outro fato ocorrido. Então, olha só, o primeiro fato dessa frase é esperava. É um presente, é um passado que ele é anterior a este outro passado aqui, ó. Ok? Por quê? Eu acordei esperando que ela fosse vencer o jogo, mas ela não venceu, mas também já aconteceu. Então, o passado anterior, eu esperava. Fui assistir o jogo, ela não ganhou, né? Ela não venceu o jogo. Então, já passou também. Então, eu esperava, anterior, que ela vencesse o jogo, posterior, tá? Também trabalha com hipótese, afinal de contas, eu esperava antes que ela vencesse. A minha hipótese, né, a minha expectativa é que ela vencesse o jogo. Se eu soubesse disso, jamais teria vindo, né? Mesma coisa. Se Paula pudesse, estaria longe daqui. Mesma coisa. Se tivessem nos ouvido, isso não teria acontecido. Mesma coisa, aquela frase que ninguém quer ouvir, né? Bem que eu avisei. Então, se tivessem nos ouvido, isso não teria acontecido. Agora, futuro do presente, simples, né? Enuncia o fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Então, olha, o ponto de partida é o atual, né? Que pode acontecer no futuro. Então, eu parto do presente para falar de uma possibilidade no futuro. Opa, desculpa. Então, o verbo ir, né? Quando eu for, quando tu fores, quando ele e ela for, quando nós formos, quando vós fordes, quando nós formos. Ok? Exemplos. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Caso você vá, traga-nos uma pizza. Se o Raul chegar, diga que precisamos conversar. Caso eu passe pelo centro, pagarei as contas. Pretérito perfeito composto. Expressa um fato totalmente ou supostamente terminado no momento passado, né? Então, olha só. Embora tenha estudado bastante, não passou no verbo. Não passou no teste. Então, ele estudou bastante, né? Então, é um momento do passado. Terminou lá. Ele estudou no passado. Então, ele estudou, mas não passou no teste. O pretérito perfeito do subjuntivo existe somente em sua forma composta. Com o verbo auxiliar ter, né? Então, nós temos o verbo auxiliar ter, é um verbo fixo, ok? Conjugado no presente do subjuntivo, seguido pelo passado do verbo principal. Então, vamos lá, olha. Exemplo. Verbo tomar, né? Então, verbo tomar é que eu tenha tomado, tá? Então, aqui, ó, tá no presente do subjuntivo, tenha. Opa. Presente do subjuntivo e o verbo, o particípio do passado, né? Tomado, particípio. O particípio, gente, é uma ação concluída, tá? É tipo tomado, falado, andado, caído. É tudo que termina em ido, ado, ed. São ações terminadas, ok? Então, concluídas. Então, olha, é uma pena que eles tenham tomado a decisão errada, né? Então, o verbo tomar, a formação vai ser tenha tomado. Ainda que tenha pedido, não foi escutado. Tomara que José já tenha pedido nossa comida.
Espero que você tenha tentado novamente antes de desistir. Agora, pretérito mais que perfeito, composto, expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Hipóteses que contrariam o fato passado. Ocorre também com algumas conjunções ou expressões impessoais que tornam seu uso obrigatório. Então, vamos ver. Existe só na forma composta. O pretérito mais que perfeito do subjuntivo é formado pelo pretérito imperfeito do verbo ter ou haver na linguagem formal, né? Combinado com o particípio passado do verbo principal. Então, olha só. Tivesse, né? Então, aqui, ó. Pretérito imperfeito. Tivesse. Se eu tivesse, se tu tivesses, né? Pretérito imperfeito. Unido ao particípio passado do tempo do verbo principal. Particípio. Ok. Então, olha, eu tivesse estudado, né? Então, vamos lá. Ainda que tivessem comprado o aparelho, nunca o usaram. Então, olha só. Aqui a gente fala sobre uma condição, né? É formado... Cadê? Desculpa. Olha, expressa um fato ocorrido antes do outro, fato já terminado, hipóteses que contrariam o fato passado, né? Então, olha só, nesse caso aqui, ainda que tivessem comprado o aparelho, nunca usaram. Eles compraram, mas eles nunca chegaram a usar, né? Embora a houvessem calado, sua mente trabalhava. Mesmo que houvessem desistido, já haviam ganhado. O futuro do presente, né, composto, enuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes do outro fato. Então, olha só. Enuncia um fato posterior ao momento atual, né? Nós temos aqui o momento atual, é posterior, mas já terminado antes do outro futuro. Então, vamos entender. Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos, né? Então, olha só. O tempo presente é esse, né? A gente está falando de uma possibilidade, a gente está falando de quando. Então, é futuro. Então, quando ele tiver saído do hospital, é um futuro, né? É um futuro mais próximo da gente. Nós o visitaremos. Então, depende desse futuro anterior aqui. Depende que ele tenha saído do hospital para que nós possamos visitá-lo. Então, né, nós temos 2 níveis de futuro, tá? A partir do presente, né? A gente está falando a partir de hoje. Então, quando ele sair, né? O futuro do subjuntivo composto forma-se com o verbo auxiliar ter no futuro do subjuntivo, né? Seguido do particípio passado do verbo principal. Então, aqui, ó, tiver é esse, né, futuro do subjuntivo. Né? Mais o particípio passado do verbo principal. Ok? Quando tivermos recebido, faremos nossa viagem. Assim que Ana tiver saído do hospital, sairemos para comemorar. Quando ele tiver acordado deste pesadelo, tudo será melhor. Então, ó, a ideia enuncia um fato posterior ao momento atual. Então, mesma coisa, né? Aqui a gente tem essa ideia, né, de que quando tivermos recebido, né, a gente está falando a partir desse ponto de hoje, nós não recebemos ainda, certo? Então, lá na frente, quando nós tivermos recebido, faremos nossa festa. Então, olha, primeiro a gente recebe, depois a gente faz a nossa festa, né? Então, nós temos 2 níveis de futuro. Então, assim que Ana tiver saído do hospital, né? Assim que ela não saiu ainda, ela vai sair logo.
Assim que ela tiver saído, nós sairemos para comemorar. Então, né, é um futuro posterior sair para comemorar. O futuro anterior é tiver saído, né? Que é o subjuntivo mais que perfeito. Não, desculpem, futuro do presente do subjuntivo. E quando ele tiver acordado desse pesadelo, tudo será melhor. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro nível do futuro, né, que é próximo a esse presente que nós estamos vivendo. Quando ele acordar, né, depois que ele acordar, tudo será melhor, né? Então, é um outro nível de futuro. Bom, é isso. Esses foram os tempos, né, do... Teve uma falha técnica aqui, desculpem. Esses foram os tempos, né, do modo subjuntivo. A gente fica por aqui.